O coronavírus foi criado e difundido para contaminação pessoa a pessoa nos Jogos Mundiais Militares em 2019, tá? Em outubro, em Wuhan. Como os militares estavam com a vitamina D3 totalmente em dia, e no terceiro dia eles estavam bons, tá? Que ocorreu então? Eles se desesperam, eles, os globalistas, né, que pilotam os chineses, né, porque a China só existe como economia porque os globalistas, os megacapitalistas, eles investiram pesado na mudança da China para um capitalismo socialista. É um negócio maluco que só existe artificialmente na China, tá? Eu tenho um artigo publicado sobre isso, já faz alguns anos, sobre a maluquice que é aquele regime deles, né? Que é uma coisa artificial, né? Então, o que, que eles fazem? Como eles precisavam produzir isso que eles produziram em 2020, que foi uma paralisação da economia, eles precisavam desse pretexto, para isso eles precisavam dessa pandemia, conforme já tinha sido previsto naquele relatório da Fundação Rockefeller, há 10 anos atrás. Isso também tem naquela compilação sobre o Covid. Aliás, tudo que você precisa saber sobre o Covid está lá, tá? Não perde tempo, tá? Vai lá e examina, senta a bundinha na cadeira, porque tu vai levar horas só para passar os olhos por cima de todas as informações que tem lá. Se tu for assistir os vídeos, então providencia uma alimentação de substância, porque são horas e horas de vídeos que tem lá selecionados, tá? Mas voltando, eles pegaram e introduziram 4 sequenciamentos genéticos e criaram um Frankenstein. O negócio é tão Frankenstein que não tem como nem mesmo alegar que isso poderia surgir na natureza, tá? Então, por isso que esse vírus é completamente diferente. Eles criaram um Frankenstein, tá? Que sequer eles tiveram tempo de testar. Eles foram largando e contaminando o pessoal, porque eles tinham pressa, mas se deram conta de que não ia correr o mundo na velocidade suficiente para produzir o estado de torpor pré-pânico, né? Que o medo é a pequena morte, né? Que o medo faz com que a energia se canalize para o cérebro réptil, lutar ou fugir, e falta energia no cérebro racional. Tá? Quando falta energia no cérebro racional, você não pensa com lucidez. Tá? Então, a permissão da dominação pelo medo é a pior coisa que uma pessoa pode ter, porque ela perde a única arma que nós temos, que é a inteligência. Tá? Então, daí a demonização de todas as artes de guerra, né? As artes marciais, que são as artes militares e as artes marciais no sentido estrito, né? Que foram demonizadas a partir dos anos 70. Por quê? Porque elas vacinam contra o estado de torpor pré-pânico, porque uma das primeiras coisas que a gente aprende nas artes de guerra é dominar o medo. A gente sente o medo, mas a gente aciona a coragem e domina o medo, ao invés de se deixar dominar pelo medo. Tá? Então essa é a diferença. E por isso que são demonizadas as artes marciais. Tá? Então, eles precisavam fazer isso, que é provocar o pânico. Então, como não ia dar tempo de o troço correr o mundo e ter já alguma coisa que justificasse toda a ladainha, o que eles fazem? Tá? Eles tinham encomendas de vacina de H1N1, né, de vários países cristãos da Europa, né, como Espanha, Portugal, Itália, França. Então eles inocularam o vírus já modificado com os 4 sequenciamentos genéticos que geraram esse Frankenstein, né, que causa uma doença autoimune, tá? Eles modificaram esse vírus, tá? Eles inocularam esse vírus nos cachorros onde estava sendo produzida a vacina do H1N1, tá? Que iria ser mandada para a Europa, tá? E aí, o que ocorre? Embora esse vírus, em função da introdução ali desse sequenciamento genético para afetar humanos, ele não afete o cachorro, ainda assim,
dentro da biologia do cachorro, ali do corpo do cachorro, esse vírus se alterou, tá? Ao se, ao se estabilizar, vamos dizer assim, ao se replicar, ele teve uma alteração. E o que ocorre? Os pacientes não, os idosos nessas populações cristãs europeias foram vacinados preventivamente contra o H1N1 nas vésperas do fim do outono, né? Aliás, do fim do verão, né? Nas vésperas do fim bom, enfim, né? Eles foram vacinados, tá? Uh, e, e o que ocorre? Ao serem vacinados, eles também começaram a apresentar os sintomas praticamente todos ao mesmo tempo, tá? E quando eles vão ao serviço de saúde, o pessoal do serviço de saúde, né, que é tudo encaixotadinho, como diz o Dr. Lair Ribeiro, passaram pela lavagem cerebral, né? Eles dizem que não, vai para casa, isso aí é reação à vacina, tá? E esse pessoal volta para casa, muitos morrem sozinhos, outros são encontrados ou conseguem pedir socorro, são levados para os serviços médicos, que ficam superlotados, e o resto da história tu já sabe. Mas tudo isso foi industriado. E daí que temos o vírus original, que ele pega na pessoa, e se ela tiver muito mal de vitamina D3, até pode matar, tá? Daí a prova que a vitamina D3, até um vírusinho bem vagabundo, pode matar a pessoa quando ela está com a vitamina D3 baixa. E a intubação é muito danosa, porque ela provoca um aumento da ventilação, uma doença que não é por problema de ventilação, é problema sanguíneo, tá? É o sangue que está doente, as hemoglobinas não conseguem transportar o oxigênio, porque elas liberam o ferro, e o ferro começa a dar alergia, né? É um metal, né? Então a ventilação forçada acelera esse processo de alergia todo e contribui para o agravamento do estado do paciente. Então, muitas das pessoas que morreram realmente do Covid, o principal fator foi a intubação, tá? Fora as que morreram da intubação. Porque com a intubação aumenta a ventilação de uma doença que não tem problema de ventilação, o problema é no sangue, acelera a alergia no sangue, ou seja, agrava ainda mais o problema, e a pessoa não sobrevive a tempo do sistema imune deficitário, por falta da vitamina D3, a pessoa não sobrevive a tempo do sistema conseguir produzir os anticorpos e matar esse vírusinho, tá? Então, tudo isso foi planejado, gente. Nós estamos diante da maior fraude da história humana. A realidade é muito pior do que a ficção, tá? Assistam um documentário que é disponível na internet, é só você procurar, do Milos Forman. Ele foi produtor de cinema em Hollywood, ele fazia parte do mecanismo do globalismo, até que ele, por algum motivo, talvez tenha se dado conta, enfim, se arrependeu, né? Isso faz parte. E ele produziu um documentário contando tudo, como é que acontecia, tá? O negócio é estarrecedor, tá? Só te prepara que são 4 horas de informações, tá? Há 4 horas de informações. Nós estamos numa guerra, nós estamos diante de uma guerra de 5ª geração, que é uma guerra de desinformação. As pessoas que morreram do Covid, a maioria morreu da desinformação sobre a histologia do vírus, tá? E tem muita gente morrendo, mais ainda que de Covid, de pânico, de inanição, a quantidade de suicídios aumentou, as pessoas estão morrendo por problemas de doenças coronárias, porque elas estão numa obesidade e numa inércia mórbida, tá? Então, é uma coisa muito grave. E aí a vacinação é
digamos assim, o tiro de misericórdia, porque quem ainda não teve, porque quem teve não vai se vacinar, né? Não precisa. E quem não teve, tá, o Covid, e que está no pavor, vai tomar essa vacina cujas consequências são dantescas.